Graças a Deus, amados, boa noite. Ajustando a rota. Nas minhas leituras devocionais, na sexta-feira, eu li Gálatas capítulo 1. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia aí. E sempre que eu leio esse texto de Gálatas 1, me chama muito a atenção lá no versículo 6, quando Paulo diz: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Esse versículo, todas as vezes que eu leio o texto, ele me chama muita atenção. Paulo fala: eu estou surpreso porque vocês tão depressa estão deixando esse evangelho, estão saindo do caminho, estão indo numa direção contrária. Então, tendo pregar aqui, uma vez que o pastor me convidou para pregar, eu resolvi que esse seria o tema da mensagem: ajustando a rota. Porque talvez você precisará, talvez já teve em algum momento na sua vida que ajustar a rota. E se não teve, provavelmente em algum momento futuro terá sim que ajustar a rota, que ajustar a direção do nosso relacionamento com Deus. Todas as vezes em que nós vamos para um lugar diferente, em que nós viajamos para um lugar onde nunca estivemos, a gente corre o risco de tomar um caminho errado, de virar à direita quando deveria ter seguido reto, de seguir reto quando deveria ter entrado à esquerda, ou como alguns dizem aqui em Voz, ter entrado às direita ou às esquerda. E aí, se você está com o GPS, talvez vai aparecer lá, reajustando a rota, recalculando a rota. Mas exatamente por isso é necessário que a gente esteja atento o tempo todo se a gente está no caminho certo. Você sabe o caminho, mas ao longo da viagem, ao longo da nossa jornada espiritual, nós vamos passar por lugares onde nunca estivemos. Nós vamos enfrentar situações, vamos passar por situações, por dilemas que a gente nunca passou antes. E talvez tudo isso, todas essas novidades que acontecem diariamente, pode nos induzir a tomar uma atitude errada, a fazer uma escolha errada, a entrar numa esquina onde a gente não deveria entrar. Por isso é fundamental a gente ter atenção com a nossa rota e saber se é preciso ajustá-la para voltar ao caminho certo. Esse tema aparece na Bíblia repetidas vezes, é um tema muito comum. Desde Abraão, quando Deus censura ele, faz ele voltar ao procedimento correto. Desde, como o pastor citou aqui, a jornada do povo de Israel nos 40 anos pelo deserto. A história do povo de Israel no tempo dos juízes, quando os profetas iam lá e diziam para eles: vocês deixaram o Senhor, voltem para o Senhor. Ao longo de toda a história do povo de Israel, onde os profetas vão exortar o povo a ajustar a rota. Na história da igreja também isso é necessário. Nós temos lá em Atos 15 o Concílio de Jerusalém, talvez o primeiro momento mais solene de ajuste de rota. E ao longo de toda a história da igreja, nós comemoramos há pouco o aniversário da Reforma de Lutero, lá em 1517, que talvez foi o momento histórico mais célebre de um ajuste de rota na história da igreja. Ao escrever a carta aos Gálatas, Paulo vai tratar disso. E Paulo começa mostrando a necessidade do ajuste de rota. E ele então diz no versículo 6: vocês depressa deixaram o evangelho e o trocaram por um outro. E certamente os Gálatas, quando leram isso, também ficaram surpresos, também ficaram chocados. Como assim? Porque muitas vezes a gente não percebe o erro. Eu não sei se você já passou pela triste experiência de viajando para um lugar, só perceber que está na direção errada depois de já ter rodado uns 30, 50 quilômetros.
Com alguns acontece. E os Gálatas certamente não haviam percebido ainda que estavam na direção errada. Mas Paulo então faz o trabalho, e esse é o papel do apóstolo, de indicar: vocês estão no caminho errado. E então Paulo escreve uma carta para ajudá-los a ajustar a rota em que estavam vivendo. Talvez da mesma forma nós precisemos disso. Mas aí você pode perguntar: como eu vou saber se eu preciso de um ajuste de rota na minha vida? Como eu vou saber se eu preciso ajustar a minha rota na minha jornada espiritual? Paulo nos dá a dica e nós chegamos a ela respondendo 3 perguntas. A primeira delas é: a quem nós temos obedecido? Quem é o alvo da sua obediência? A segunda delas é: em qual evangelho nós cremos? Como que o evangelho que você crê se caracteriza? Que tipo de evangelho é o evangelho no qual você crê? E a terceira pergunta é: onde nós buscamos a aprovação? Vamos à primeira dessas perguntas: a quem nós obedecemos? Gálatas capítulo 1, versículo 4. Sabendo de tudo que ele ia tratar com os Gálatas, Paulo começa dando a eles o maior exemplo de obediência que nós temos. E Paulo escreve: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Paulo está falando tudo que nós temos, todas as riquezas espirituais que nós temos, toda a fé que nós temos, a vida eterna que nós temos, a salvação que nós temos, tudo o que Deus lhe concedeu, só foi possível mediante a obediência de Cristo à vontade de Deus. Quando eu estava meditando nisso, eu pensei que é interessante que nós muitas vezes não fazemos essa associação. Quando alguém pergunta a você por que Jesus morreu na cruz, a resposta quase que automática que a gente dá é: porque Ele nos ama, por amor. Mas é interessante que a Bíblia não dá essa ênfase. No nosso versículo mais conhecido, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí o texto está se referindo especificamente ao Pai. O Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho vem por obediência. Não que Ele nos ame, porque na harmonia perfeita que Ele tem com o Pai, se o Pai ama, o Filho ama, o Espírito ama. Mas Ele vem por obediência. Ele vem porque se submete. E por obediência, Ele realiza tudo. Por obediência, alguns anos depois, Ele vai dizer aos discípulos que todas as coisas estão sob a minha autoridade. Tudo. Não há nada que possa se fazer na nossa vida espiritual sem obediência. Obediência é para mim o mais básico dos elementos da nossa vida cristã. Porque normalmente nós associamos obediência com fé, ou até substituímos. Mas fé já é uma coisa mais complexa, não é? Fé já é um assunto que demanda mais perguntas e mais explicações. Eu tenho fé, não tenho fé, a fé que Deus me dá, a fé produzida, como que é isso? Uma vez um professor disse que não existe nenhuma definição de fé. Ninguém nunca chegou a sintetizar fé, dizer fé é isso. Talvez você tenha lembrado de Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas isso, segundo o meu professor, é aquilo que a fé produz, e não de fato aquilo que a fé é.
Só por isso você pode perguntar, epa, isso aí, né? Depois eu vou passar para o pastor Elias Guaralão, vamos dissecar isso no EBD aí e tudo. Mas obediência não. Obediência não tem o que se explicar. Obediência não tem debates filosóficos, intelectuais ou teológicos. Obediência é obediência. O Henrique já está começando a aprender o que é obediência. Vai demorar um pouquinho, mas está começando. Obediência não tem segredo, você obedece ou não. E por isso ela é o elemento mais básico do nosso relacionamento com Deus. Você pode perguntar, Deus mandou eu fazer isso, mas eu não sei, eu não tenho fé suficiente, eu não confio bastante. Beleza, irmão. Mas mesmo sem confiar, mesmo sem ter fé, mesmo na dúvida, vai e obedece. Deus me mandou dar um dízimo, mas eu ainda não creio que Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos. Eu ainda não creio que Ele vai me sustentar com aquilo que vai me restar. Ok, mas mesmo não crendo, mesmo tendo medo, mesmo tendo dúvida, você tem que decidir se obedece ou não. Não tem discussão, é simples. Não é? Certamente alguma mãe aqui já falou isso, né? Mas por quê? Porque eu estou mandando, querido. Obedece ou não tem discussão aqui. Em obediência à vontade de Deus. E a obediência nos livra de todos os outros problemas. A gente vai falar em seguida que eles deixaram o Evangelho. E a gente normalmente a tentação de mudar o Evangelho de Cristo por algo mais agradável a nós é exatamente pela resistência em obedecer a certas coisas que há no Evangelho. Se nós obedecemos, nós não vamos tentar mudar o Evangelho de Cristo em algo mais palatável, em algo mais agradável a cada um de nós. A gente vai obedecer e ponto final. Se a gente obedece, a gente não vai tentar buscar aprovação em outras coisas que não em Deus. A obediência numa tacada só resolve todos os nossos problemas. Eu quero ler alguns textos. Romanos 5,19. Quer dizer, quero que os irmãos leiam para mim. Romanos 5,19. Alguém abre para mim e leia, por favor. Outra pessoa, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. E a terceira pessoa lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Romanos 5,19. Diz o quê? Porque assim, como pela mesma obediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Assim também, pela obediência muitos serão constituídos. Amém. Reforçando aquilo que falamos. Pela obediência de um homem, amém, muitos serão justificados. Tudo o que Deus realiza em nós e através de nós só foi possível pela obediência de um só homem. E esse é o nosso exemplo. É pela nossa obediência a Deus que todas as coisas serão possíveis. E a minha pergunta é: a quem nós temos obedecido? Quem tem sido o objeto da nossa obediência? A gente tem obedecido a pessoas ao nosso redor, temos obedecido aos nossos desejos, temos obedecido à nossa agenda. Porque você obedece a alguém ou a alguma coisa, o quê? 1 Samuel 15, 22, o que diz lá? Porém Samuel disse: nem porventura o Senhor não trazer em holocaustos e sacrifícios quando desobedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, mas eu não obedeci, mas olha que culto maravilhoso que eu estou prestando ao Senhor. Não vale nada. Se você não obedece, o seu culto não vale nada. Não vale nada. Nada
Nada, nada. Nesse momento aí, Saul está perdendo o reinado, Saul está perdendo a posição dele diante de Deus, está perdendo o Espírito Santo atuando na vida dele, está perdendo tudo, porque decidiu oferecer alguma coisa a Deus que não obediência. E se nós imitarmos ele, também perderemos tudo. 2 Coríntios 10:5, que diz: toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Amém. Esse texto é incrível. Ele está falando de nós. Ele está falando do nosso dever em sujeitar toda a nossa altivez. Altivez é aquele nariz empinado, sabe? Aquela arrogância, aquele se achar o certo, se achar o bonzão. E ele está falando da necessidade de nos humilharmos. E na segunda parte do versículo ele fala: e sujeitar todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. É sujeitar mesmo, é pegar aquelas intenções, aqueles desejos, aqueles pensamentos e sujeitar. Aquele entendimento, aquela discussão, aquela ideia, aquela dúvida e sujeitar. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, não interessa a conclusão que eu cheguei. Eu tenho que, antes de tudo, obedecer. E é com base na obediência, é a partir da obediência que todos os meus raciocínios e pensamentos devem seguir. Eu acho esse texto de 2 Coríntios 10 sempre incrível. Porque muitas vezes a gente vai pensando, a gente vai, sabe, teorizando e os raciocínios vai levando para um caminho e para outro, e quando você vê, você não sabe mais. E ele fala: pega tudo isso e sujeita à obediência. A quem nós obedecemos? Temos obedecido? Esse é o primeiro fator que nós devemos considerar para perceber se nós precisamos ajustar a nossa rota ou não. E o segundo deles é: qual evangelho, em que evangelho você tem crido? Versículo 6. O apóstolo Paulo diz: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Isso naquela época. Será que existe isso ainda hoje? Será que tem gente por aí querendo mudar o evangelho de Cristo? E ele continua: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Tem alguém aí tentando mudar o evangelho de Cristo? Tentando dizer: não é bem assim. Isso aí tem uma margem de interpretação. O que importa é crer. Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu estou sendo sincero. E se fazemos isso aqui, só um desvio de rota mínimo, vai ser tão bom, a pessoa vai aceitar Jesus, a igreja vai encher. Quantas coisas podem acontecer? Qual evangelho você tem crido? Quantas vezes nós somos tentados a mudar o nosso entendimento acerca do evangelho para adequar algumas coisas, para acomodar melhor as coisas, ajustar não a rota, mas o evangelho à nossa rota, ajustar o evangelho ao nosso procedimento, às nossas atitudes,
ao politicamente correto, às pressões sociais. Ai, mas a sociedade não tolera mais isso. Temos que nos adequar. E aí a gente vai caindo na mesma situação dos Gálatas, transformando o Evangelho que Cristo nos deu em alguma coisa parecida com ele. E essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Em que Evangelho temos crido? Filipenses 1:27 e Colossenses 1:23. Quem achar, leia para mim, por favor. Filipenses 1:27. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá ao que vos esteja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, e permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Eu selecionei esse texto porque é um dos pouquíssimos lugares na Bíblia onde aparece a expressão o Evangelho de Cristo. Porque já haviam começado a aparecer muita gente com outros evangelhos, com outras coisas parecidas com o Evangelho de Cristo. E ele fala: portai-vos de acordo com o Evangelho de Cristo, permanecendo num só Espírito. E lá em Colossenses 1:23 diz o quê? Isso, foi desse, na minha versão diz, foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Paulo começa aqui a fazer a distinção entre esse Evangelho e os outros pseudos evangelhos anunciados por aí. E esse exame nós também precisamos fazer, porque os Gálatas não haviam percebido que estavam trilhando um caminho diferente, não haviam percebido que estavam trilhando, aceitando para si um evangelho maquiado, um evangelho adulterado. E Paulo, aqui aos Colossenses, está mostrando para eles: é preciso que vocês estejam firmados num alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa mensagem do Evangelho, aquele Evangelho que vocês outrora receberam, do qual eu me tornei servo e que tenho anunciado. Essa é a segunda variável para nós examinarmos e descobrirmos se é preciso ajustar a nossa rota. Porque talvez a gente olhe para nós mesmos e perceba: realmente, eu tenho acomodado o Evangelho à minha vida. Eu tenho acomodado, eu tenho ajustado não a minha rota, eu tenho ajustado o Evangelho de Cristo ao meu estilo de vida, às minhas convicções, às minhas ideias. E um Evangelho que olho para ele hoje, eu não consigo ver mais Cristo nele. É preciso jogar fora e voltar para o caminho. Além de a quem nós temos obedecido e em qual Evangelho cremos, a terceira variável que a gente precisa examinar para saber se precisamos ajustar nossa rota é onde nós buscamos aprovação. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, versículo 10: por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo.
A terceira variável aqui que você precisa examinar para saber se precisa ajustar a sua rota na jornada espiritual é responder a seguinte pergunta: onde você busca aprovação? E essa talvez seja a questão mais sensível. Porque volta e meia, quase que sem perceber, você percebe que está quase que implorando a aprovação de quem não deve. Não é mesmo? Não sei o que acontece com vocês. Comigo, às vezes acontece. Quase que automaticamente, sem refletir, sem examinar, você se encontra vivendo em função de conseguir a aprovação de pessoas e não de Deus. A Anne comentou que hoje na escola bíblica os adultos estudaram o primeiro mandamento, né? E qual é ele? Vamos lembrar? Hã? Ixi! Vai lá. Vai lá, tá ali. Meu Deus, não é possível. Vou ter que repetir tudo domingo que vem. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas. É só Deus. E isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Paulo está dizendo: se eu buscasse a aprovação de outras pessoas, eu não seria servo de Cristo, eu seria um idólatra. Eu estaria construindo para mim ídolos, que sejam coisas, profissões ou pessoas, para buscar a aprovação delas, para tentar agradá-las, para tentar viver em função delas. Não tem como eu ser servo de Cristo e buscar a aprovação de pessoas. E no restante do capítulo 2 aqui, ele vai só martelar em cima dessa questão. Porque os Gálatas estavam deixando o Evangelho de Cristo e buscando outro Evangelho, porque estavam tentando conseguir a aprovação de pessoas. Aparecia um pregador lá, sabe aqueles pregador bonzão mesmo, aquele cara que fala e parece que o fogo desce e tal, e tudo e tal, e as pessoas ficavam tão encantadas, tão maravilhadas, que queriam agradar o sujeito. E quando você quer agradar o sujeito, tudo desanda. Você deixa de obedecer a Deus, você joga o Evangelho de Cristo pela janela e abraça o outro. Quando você quer agradar alguém que fala bonito, que parece incrível, que... Nossa! Tudo desanda na nossa vida. E certamente quando Paulo fala que ele não quer agradar pessoas, mas quer apenas agradar a Deus, talvez ele se lembre de alguns exemplos, como Noé, Moisés e Davi. Vamos ler 3 versículos? Gênesis 6, 8, Êxodo 33, 17 e Atos 7, 46. Gênesis 6, 8. Alguém pode ler? Quem encontrar? Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se alguém lembra do contexto, né? Deus olha para a terra, não vê ninguém. Ninguém que o agrade. Ninguém em que ele possa colocar um selo de aprovação. Não havia um justo sequer. Mas Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Na minha versão diz que Noé recebeu a aprovação, foi aprovado pelo Senhor. E isso, simplesmente isso, se é que podemos dizer simplesmente isso, né? Faz toda a diferença. Daquele homem, toda a humanidade passa a descender. Por quê? Por uma coisinha mínima. Foi aprovado por Deus quando ninguém mais foi. Êxodo 33, 17, o que diz? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Que maravilha, né? Deus chega e fala: olha, eu não vou subir com esse povo não. Eu quero meter fogo em cima desse povo aí, não quero saber desse negócio mais não.
Eu, no meio desse povo aí, nem pensar. E aí Moisés vai e se joga diante do Senhor, e implora, e ora, e chora. E aí Deus fala: tudo bem, Moisés, eu vou fazer isso, mas só por você, porque eu achei graça em você. Moisés achou graça diante do Senhor. Moisés foi aprovado pelo Senhor. E isso faz Deus mudar o que Ele havia dito. O nosso terceiro texto é Atos 7,46. O que diz lá? Atos. Esse é jogado diante de Deus e ficou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó, para Deus de Jacó. Exatamente, ele está se referindo a Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Antes Deus havia dito: não, eu nunca morei em casa, tenho vivido em tendas com o povo, mas porque você pediu e eu aprovo a sua vida, Deus dá a ele a permissão de construir uma casa para ele. Não tem como a gente construir uma casa para Deus na nossa vida se Deus não nos aprova. Se não é em Deus que nós buscamos a aprovação. E para terminar, 2 Timóteo 2,15. Agora é o próprio Paulo falando ao seu servo Timóteo. E Paulo diz a ele: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Fica com a primeira expressão: faça todo o possível para conseguir a aprovação de Deus. Você acha que é possível conseguir a aprovação de Deus ao mesmo tempo que você está preocupado em conseguir a aprovação das pessoas ao seu redor? Você acha que é possível batalhar pela aprovação de Deus e batalhar pela aprovação da opinião pública? Você acha que é possível batalhar pela aprovação de Deus ao mesmo tempo que está comprometido em buscar a aprovação das pessoas que te cercam? Esse é o terceiro fator. Dependendo da sua resposta, onde, em quem você tem buscado a aprovação, você tem que, nesta noite, ajustar a sua rota. Reconhecer que está errado. Realmente, como Paulo diz, eu não consigo ser servo de Cristo enquanto estiver buscando a aprovação das pessoas à minha volta. Para terminar essa mensagem, eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo 24. Irmãos, essa tríplice verificação: a quem eu tenho obedecido, em qual evangelho eu tenho crido, onde eu tenho buscado a aprovação, ela é extremamente necessária para que não aconteça com você que um dia alguém chegue e diga a mesma coisa que Paulo falou para os Gálatas: olha, eu estou surpreso porque você deixou o evangelho de Cristo e abraçou o outro evangelho. E você fica chocado ao descobrir que é verdade, de que há muito tempo você largou esse evangelho, que há muito tempo você não está mais comprometido com aquele evangelho lá. Essa tríplice verificação é fundamental para a gente saber se é preciso ou não ajustar a nossa rota, se é preciso ou não voltar para o caminho certo. Mateus 6, 24, que diz: um escravo não pode servir a dois senhores, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e aos seus próprios interesses.
Talvez na sua versão está dizendo: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, vocês não podem servir a Deus e aos interesses que estão ao seu redor. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode obedecer a Deus e obedecer a seus próprios desejos, e obedecer ao ritmo das circunstâncias que te cercam. Você não pode obedecer o Evangelho de Cristo, abraçar o Evangelho de Cristo e ao mesmo tempo estar comprometido com outros evangelhos que não tem nada a ver com Cristo. Você não pode buscar a aprovação de Deus e ao mesmo tempo buscar a aprovação das pessoas que te cercam. Você não pode servir a dois senhores, porque se está fazendo isso, aproveite enquanto é tempo e ajusta a rota da sua vida, da sua jornada espiritual. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, encerrando essa mensagem, e com base nessa lista tríplice aqui, eu quero que você examine o seu coração. Espero que já esteja fazendo isso, e decida nesse momento se você precisa ou não ajustar a rota da sua vida, da sua jornada espiritual. Talvez aí no seu coração você tenha chegado à conclusão de que realmente não tem obedecido a Cristo. Tem obedecido a muitas coisas, mas não a Deus. Talvez você tenha chegado à conclusão de que realmente você tem trocado o Evangelho de Jesus por um outro Evangelho mais palatável, por um outro Evangelho mais ajustado às suas ideias ou estilo de vida, e que não é o mesmo Evangelho de Cristo. Talvez você tenha chegado à conclusão de que está buscando a aprovação onde não deve, que está buscando a aprovação de pessoas e não a aprovação de Deus, está buscando a aprovação da sociedade e não de Deus, e isso coloca você fora do caminho. Isso faz você estar na direção errada, e vai ser necessário que você ajuste a rota urgentemente. Feche os seus olhos, vamos orar. Se você sente no coração de que é necessário fazer esse ajuste, eu quero convidar você a orar comigo nessa noite, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço, Deus, que mesmo sabendo o caminho, estou indo na direção errada. Que mesmo conhecendo o Teu Evangelho, Senhor, tenho adotado na minha vida, Deus, uma versão do Evangelho que não é, Deus, o mesmo Evangelho que o Senhor nos deixou. Eu reconheço, ó Deus, que tenho relevado, relativizado, ó Deus, a ordem que o Senhor nos dá de obedecer ao Senhor. Tenho, ó Deus, trocado a obediência por explicações. Tenho trocado a obediência, ó Deus, por um monte de coisas, ó Deus, que não agrada teu coração. Eu reconheço, Senhor, que tenho buscado a aprovação de homens, que tenho buscado a aprovação, ó Deus, em muitos lugares, que não aos teus pés, que não diante do teu trono. E eu reconheço que isso me coloca fora do caminho, que isso me coloca, ó Deus, fora da rota. E eu quero te pedir nessa noite que pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a voltar para o caminho, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ajustar a rota, a corrigir, ó Deus, as decisões erradas, a nos colocar novamente, ó Deus, aos Teus pés, sem explicações, apenas pedindo perdão, apenas nos arrependendo
e nos colocando novamente aos teus pés. Queremos, ó Deus, ir pelo caminho que o Senhor escolheu, mesmo que seja o caminho mais longo, mesmo que seja o caminho mais árduo, mas queremos ir por este caminho, e que o Teu Espírito Santo nos dê força e nos abençoe. Em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos.